Deus não confiou a arcanjo Miguel e nem a Gabriel as boas novas da salvação. Ele confiou a cada um de nós, seres limitados, salvos, mas ainda pecadores, que lutam contra os desejos de sua carne para fazer aquilo que há de mais belo em toda a civilização, que é nós dizermos ao outro que Deus o ama, e não apenas o ama, Deus quer cumprir sobre a vida dele o seu propósito eterno. Nós vamos sair por aquelas portas, se não aquelas ali, na lateral, a dos fundos, com essa missão de Deus. Eu quero te dizer, Senhor, que tu podes contar comigo. Quantas vezes você disse para alguém, dizendo para alguém no sentido de ato de misericórdia, fulano, conta comigo. Quantos já disseram essa frase para alguém? Quantos, agora pode abaixar, agora não precisa levantar, tá? Quantos, no momento que alguém desejou e precisava, não pôde ser contado? Não precisa levantar a mão, porque eu quero me identificar com você. Dizer para alguém que ela pode contar comigo, seria muita prepotência dizer que em todo instante que ela precisar, em qualquer área que ela necessitar, eu estaria disposto. Se é dinheiro, ajudar com dinheiro. Se é um tempo de atenção, dar esse tempo de atenção. Mas o esforço e a disposição para sermos bênção na vida de alguém é contada nos céus. O nosso Deus, Ele olha e, portanto, nos capacita, e se é recurso, nos dá recurso, se é habilidade, nos dá habilidade, porque nós já vimos essa frase que se tornou até frase de para-choque de caminhão. Deus não escolhe capacitados, mas capacita. Nós já sabemos disso, e eu não tenho medo, eu não tenho nenhum receio. Eu só digo a Deus, Deus, não sei como, não sei quando, não sei de que maneira, mas eu quero te dizer com todo o meu coração, depois da tua palavra ministrada, eu quero te dizer, Senhor, conta comigo. A Nauzira, uma missionária que ministrou a Angola, dos momentos mais difíceis, ela dizia essa frase: ó Deus, não me deixes de fora do que estás fazendo no mundo inteiro. Seria como disséssemos a Deus, Deus, eu sei que o Senhor tem planos para a empresa em que eu trabalho, conta comigo. Ó Deus, adolescentes, eu sei que tu tens plano para a escola em que estudo, conta comigo. E Deus começa a se desdobrar, manifestando sonhos, planos e estratégias. Então, por que é divisor de águas? Porque Deus olhará para cada um de nós, pequenos e grandes, conhecedores e ainda muito frágeis no conhecimento. Ele dirá a cada um de nós: eu posso contar com você? Você sabe que Ele não precisa de você, porque é um privilégio ser contado por Ele no cumprimento de sua missão. Por isso, vou ministrar ao seu coração sobre essa pergunta: Deus pode contar com você? E a gente vai olhar para 3 momentos especiais da vida de Paulo. Uma em que ele é testemunha da morte de Estevão. Outra em que ele literalmente é chamado por Deus na estrada para Damasco. E outra em que ele é discipulado, pelo menos inicialmente, por um grande homem levantado por Deus chamado Ananias. Então eu queria que você viesse comigo para esse texto bíblico de Atos capítulo 7. Antes, enquanto você abre, existe uma frase que eu queria que a gente lesse juntos. Vamos ler juntos essa frase? Há um Deus que está fazendo obras extraordinárias em toda a terra. Ele não espera que você tente fazer nada de novo ou diferente do que Ele faz. Ele não espera que você seja criativo, invente algum tipo de missão. Ele só quer que você entenda: filho, estou salvando vidas, una-se a mim. Se aqui na Tanzânia, se debaixo das marquises, se nos hospitais, nos orfanatos, eu te apresentarei. Mas é a mesma missão, é resgatar o ser humano e dar a ele a oportunidade de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Diz assim, portanto, Atos
capítulo 7, a partir do versículo de número 54. Atos 7, o livro de Atos se refere aos atos dos apóstolos, às atitudes dos apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Diz assim, Atos 7, 54. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Você já ouviu falar em bruxismo, né? Que a gente durante a noite range os dentes, né? E até desgasta os dentes. Aqui, a palavra de Estevão, servo de Deus, constrangeu tanto o coração dos líderes judaicos, por estarem contra a vontade de Deus, de ódio, de raiva, eles rangeram os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. 8, versículo 1. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. A primeira aparição de Saulo, de Paulo, que vai receber esse nome, no cenário é estarrecedora, porque há um apedrejamento de alguém que não nega a sua fé em Jesus, que prega com ousadia e verdade o evangelho da salvação. Anos recentes após a morte de Cristo, a igreja ela começa a dar os seus primeiros passos e milhares se convertem em todo o Império Romano. E por isso, o Estevão, que não nega a sua fé em Jesus, um diácono da igreja em Jerusalém, ele é apedrejado publicamente. Todos nós, às vezes, por desconhecermos esse tipo de morte, às vezes acha que a morte ela demorava. Segundo historiadores, as pedras que eram arremessadas eram tão grandes que às vezes em 1 minuto a pessoa já estava morta. Às vezes a gente acha que é uma pedra que caiba na palma da mão, né? Não, eles vinham com pedras que precisavam de muita força bruta para se erguer sobre a cabeça ou sobre o corpo de alguém. Estevão estava pronto para morrer e não negar a sua fé em Jesus. Havia uma testemunha que recolhe os mantos, ele não apedreja, mas ele participa, e Lucas, o historiador, registra e Lucas vai ser um grande amigo do apóstolo Paulo, um dos amigos mais presentes na sua história, durante as viagens missionárias que os pastores vão discorrer com vocês a partir dos próximos sermões. E ele está segurando os mantos para que as pessoas tenham liberdade para executar sobre Estevão a morte por apedrejamento. Eu gosto dessa expressão de testemunha, porque naquele exato momento em que Estevão é morto, e aqui é o primeiro princípio para vocês, o nosso Deus está à procura de pessoas que possam testificar da sua fé. O nosso Deus está testemunhando a fidelidade dos seus filhos. Ele pode contar com você? Ele pode contar com a sua fidelidade a Ele? Pessoas irão, talvez não apedrejá-lo, mas irão rir de você. Ele pode contar com a sua convicção em não recuar diante da sua fé. Talvez você seja pressionado pelos seus desejos da carne. Beber, fumar, se prostituir, adulterar, se envolver com pornografia, mentir, humilhar outros. Talvez você, diferente de Estevão, não seja pressionado por uma liderança
eclesiástica contrária à vontade de Deus. Talvez sejam os seus desejos internos. E Deus diz: filho, eu posso contar com a sua fidelidade. Posso contar que você irá lutar contra os seus desejos de negar a minha presença, de negar o meu controle, o meu reino sobre sua história, sobre sua vida. Essa semana Deus pode contar com a sua fidelidade. Você pode dizer a Ele: Senhor, mais uma semana, e eu me manterei fiel a Ti. Me oferecerão, colocando sobre a mesa, várias oportunidades, mas eu direi a todas elas não, com o risco de dizer não àquilo que me traria prazer, por amor ao Senhor, como Estevão, que recebe o apedrejamento, cada uma das pedras enviadas e lançadas com um ódio terrível, mas com olhos abertos espirituais para ver Deus e Cristo como seu advogado, sentado à direita do Pai. Eu sei que eu e vocês sofremos pressões muito diferentes das de Estevão, mas existem agora, nesse exato momento, irmãos nossos, em regiões da nossa própria pátria, recebendo pedradas. É registrado no Nordeste que ainda nossos irmãos em Cristo sofrem perseguições, tais quais a da igreja primitiva. Solo brasileiro. Mas existe também, em outras nações, irmãos nossos sendo decapitados. Irmãos nossos sendo queimados vivos. Irmãos nossos sendo afogados por não negarem a sua fé em Jesus. O Senhor é testemunha fiel, diz o livro de Apocalipse, porque Ele é aquele que sabe quando nos sentamos e nos levantamos. Ele acompanha a nossa vida. Muitas vezes nós nos enganamos achando que só Satanás, como um leão, ele ruge ao nosso redor. Nos esquecemos que há uma testemunha fiel, o Filho de Deus, que nos acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque essa foi uma promessa dele aos seus discípulos e aos seus seguidores a partir de então. Eu estarei com vocês todos os dias. Estarei com você na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Estarei quando você for demitido, quando for empregado. Estarei quando entregarem a você um diagnóstico médico fatal e quando absolverem você no campo jurídico tributário. Eu estarei com você quando as crises te abaterem, quando te oferecerem aquilo que pode desviar você da minha presença. Ele é a testemunha fiel. Deus pode contar com a sua fidelidade. Deus pode contar com a sua entrega total. Ou a salvação é apenas um passatempo na tua vida, ou o conjunto de convicções e crenças que você tem em Deus são relativas e são usadas convenientemente. De vez em quando eu sou fiel, pastor, mas em determinadas situações não dá para ser fiel. A igreja primitiva não entendia assim. Serei fiel até a morte, diz o Senhor, para que eu te dê a coroa da vida. E o texto continua. A partir do versículo 2 até o versículo 9. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Eu quero dar uma pausa aqui, porque você precisa saber dessa informação, se ainda não sabe. No capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 8, o Senhor Jesus ressurreto, antes de subir aos céus, Ele entrega uma ordem aos seus apóstolos. Vocês vão receber poder do Espírito para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samária, até os confins da terra. Sabe o que a igreja fez? Se manteve em Jerusalém. Por isso, Atos 8:1 é importante. Se o Atos 1:8 não for vivido por você, você será espalhado para que viva o Evangelho, porque ele vai cumprir o seu propósito de encher a glória do seu nome em Jerusalém, Judéia, Samária e confins da terra. Se nós não entendermos esses propósitos de Deus, o Senhor nos levará para outros lugares. E às vezes a gente não vai compreender de imediato, mas eu entendo isso. Eu entendo que eu devo ser sua testemunha fiel. Eu devo testificar do que Ele tem feito na minha vida, ainda
que isso me custe posição, como disse Martinho Lutero em seu cântico tão famoso chamado Castelo Forte. Se tenho que perder família, bens, mulher, embora a vida vá, conosco Deus está. Testemunha, embora percamos amigos, embora percamos posição, embora percamos a profissão, nós os manteremos fiéis. Ele pode contar com você. Alguns homens devotos, versículo 2, vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Vou repetir. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Alguém disse que o sangue dos mártires que banhou o solo romano foi o adubo para que a igreja se erguesse, frutífera e invencível. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia 8 anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. É extraordinário o que a igreja é capaz de fazer diante das mais terríveis perseguições. Quando nós conseguimos compreender que Deus tem pessoas que Ele vai ministrar a sua salvação em toda a terra, e essas pessoas podem estar muito perto de cada um de nós, a gente desconsidera que podemos ser úteis a Ele. Podemos ser instrumentos em suas mãos. O Evangelho começa a se espalhar de tal forma diante da pressão que tanto Filipe quanto apóstolos e discípulos de Cristo começam a ser enviados a todas as partes para salvarem pessoas. Cristo começa a salvar pessoas por intermédio dos que se lhe entregam prontamente e se rendem a Ele. No capítulo 9, diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, como Cristo era conhecido naquela época. Discípulos do caminho, porque Jesus disse em João capítulo 14, eu sou o caminho. Então os discípulos se identificaram, na época do início da igreja, com ele como o caminho. Quantos seguidores do caminho estão aqui nesta manhã? Não é lindo isso? Seguidores do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. O segundo princípio desse Deus que conta conosco é que Ele está salvando vidas. Ele está salvando vidas pelo Ministério Segunda Chance, pelo Ministério de Juventude, que ontem fez um evento aqui. Está salvando vidas pelos grupos de oração espalhados pelos adolescentes em suas escolas. Deus está salvando vidas através de você. Agora, nesse exato momento, enquanto estamos aqui, o Wesley está na Tanzânia. Pastor Ismael
missionário na África do Sul, está com o coração doloroso por ter que sepultar a sua filha, mas perguntando a si mesmo que a chamada ministerial que Deus o entregou para dedicar-se a ele, a salvação dos africanos, não tem sido em vão. Deus está salvando vidas no ambiente em que você trabalha, na escola em que você estuda, no prédio onde você mora, no bairro em que você habita, e Ele está perguntando: posso contar com você? Saulo, ele está agora com o coração totalmente pronto para destruir a igreja, mas o Senhor o ama, mas o Senhor o quer, e isso que é significativo para nós. Eu e vocês não podemos ser seletivos e amarmos a um Deus que não faz seleção e acepção. Nós não podemos dizer este ou aquele merece a salvação, porque Deus ama o mundo inteiro, João 3,16. O Senhor Jesus não deu seu Filho para este ou aquele, deu para salvar o mundo inteiro. Ele quer salvar talvez as pessoas que mais te perseguem. Ele quer salvar aquele que te provocou a maior mágoa profunda. Ele está salvando vidas. E Ele está perguntando: posso contar com você? Essa semana você vai passar por pessoas. Talvez pessoas que você já conhece fisicamente, mas não conhece sua história. E Ele diz: posso contar com você? Talvez o seu porteiro, que você conheça apenas pelo nome, mas não sabe a história. E Ele está dizendo: eu posso contar com você? Talvez o seu familiar distante, o seu amigo da infância, que você já não vê há um tempo, ele diz: acessa o Facebook, procura ele, eu quero salvá-lo, posso contar com você? Ou nós saímos dessa manhã com o coração totalmente rendido a Cristo, no sentido de dizer a Ele: Senhor, não sei, só quero te dizer, conta comigo. Porque se queres salvar alguém aqui ou lá, usa a minha vida, Senhor. Ou nos erguemos nessa manhã como um grande exército de missionários, ou nos calaremos mais uma vez, mas a palavra de Isaías ecoará no nosso coração, quando ele disse: eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Talvez seja aquele que dirige a van que você pega todos os dias, talvez uma professora querida que você tem um carinho, ele diz: eu quero salvar a tua professora, eu quero salvar o amigo que se senta ao teu lado, eu quero salvar o seu amigo que está em depressão, posso contar com você? E Rick Warren diz: a oração mais poderosa que um ser humano pode fazer, aquele que se rendeu a Cristo, a oração mais poderosa, ela não é do tamanho da oração do Pai Nosso, ela tem apenas duas expressões: usa-me, usa-me. Repitam isso: usa-me. Essa é a expressão mais poderosa na dimensão espiritual, porque Ele está em missão e Ele só espera que você diga isso. Versículo de número 10, Atos capítulo 9. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, o Senhor pode se comunicar conosco por meio de visões. Deus pode dar a você uma visão, um sonho. Deus pode comunicar a você uma pessoa que Ele está querendo alcançar, discipular, salvar. Não desprezem isso. A IBAGE reconhece que Deus faz da maneira como Ele quiser. Se Deus está entregando sonhos a alguns, talvez Deus esteja ministrando ao teu coração uma vontade suprema do coração dEle. E eu reconheço isso. Ananias recebeu uma visão. O Senhor o chamou e disse: Ananias, sim, Senhor. Respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas, e ao chegar pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização, Senhor, dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, Ananias, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo. Olha a diferença. Olha o medo sendo expulso do coração de Ananias. Ele é capaz de chamar Saulo de seu irmão, tendo todo o conhecimento de quem ele é, por obediência a Deus,
porque disse: tu podes contar comigo, Senhor. Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Há cegos, irmãos, que não veem, e tudo que o Senhor espera é que a gente vá no poder e na ousadia dEle, para que essas pessoas enxerguem, o vejam. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Em terceiro lugar, o Senhor está levantando pessoas para discipular outras. Ele pode contar com você. Ele já te mostrou, muito provavelmente, pessoas que você deveria investir na vida e você ainda não investiu. Ele acorda Ananias e diz: Ananias, é contigo hoje, filho. Fala, Senhor, essa visão que te dei é porque Saulo está na rua direita, no número tal, você precisa ir lá. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus nessa direção? Paulo, não o apóstolo Paulo, mas o nosso Paulo aqui, o nosso administrador, me contou uma experiência. Ele disse: pastor, um dia Deus me acordou e disse: Paulo, você precisa sair e eu vou te mostrar uma pessoa que você deve falar de mim para ele. E o nosso Paulo então acordou e disse para sua esposa: Su, eu vou sair aí. E ela disse: vai com Deus. Abençoou, e o Paulão foi. O Paulão então parou perto de uma pessoa e disse: não deve ser essa pessoa aqui. Escuta, sabe onde tem um movimento de pessoas que são... Ele estava sentado no meio-fio, em frente a uma lanchonete. Sabe onde tem uma concentração de pessoas carentes? Ele disse: vai lá na Praça Afonso Pena. E o Paulão foi lá na Praça Afonso Pena. E ele ficou andando lá, e Deus dizendo: não é aqui. E ele disse: só pode ser então aquela pessoa que estava sentada na guia, no meio-fio, triste. E ele voltou com o carro dele lá, depois de ter dado várias voltas, e o Senhor ministrou o coração daquele homem. Era aquele homem. O Senhor está nos convocando, igreja. Talvez essa semana você veja diferente o seu patrão, aquele que te persegue. Talvez Deus diga: eu tenho um plano para a vida dele, eu posso contar com você. Os discipuladores dessa manhã: Senhor, conta comigo. Eu me acho tão incapaz, mas quem te disse que eu chamo capazes? Eu chamo incapazes para capacitá-los. Chamei Moisés para capacitá-lo como libertador. Chamei Davi e sobre ele derramei os meus propósitos. Chamei Daniel e sobre ele derramei a minha inteligência. Quem disse que eu chamo capazes? Eu chamo aqueles que se dispõem, porque disposição é mais rara do que a capacidade. Repitam: disposição. Tem muita gente capaz, mas pouca gente para dizer para ele: conta comigo. Muita gente disposta a cumprir, muitos poucos dispostos a cumprir a missão. Serei Estevão nessa manhã, ao ponto de dizer a ele: conte com a minha fidelidade. Serei Saulo para dizer: então eu me rendo aos teus pés. Ou eu serei Ananias para dizer: conta comigo, Senhor, para levar outros a um nível de crescimento maior contigo. E eu encerro contando uma coisa extraordinária que ocorreu essa semana. Os nossos adolescentes, uma das nossas adolescentes recebeu um áudio de uma amiga. E essa amiga dizia que estava perdendo o ânimo para viver. Ela queria a morte. E isso tocou tanto o coração dela que ela foi ao grupo de adolescentes, o grupo de WhatsApp, e pediu que todos orassem. Enquanto todos nós éramos tocados por essa história, com o nome, porque ela compartilhou o nome, e todos nós começamos a orar, e adolescente pós adolescente, estou em oração: Deus abençoe fulana, chamando pelo nome. Eu tive uma ideia, disse: e se gravássemos um vídeo? E se enchêssemos o coração dela através de um vídeo de declaração de amor? Eu preciso de vocês. Vocês precisam gravar esse vídeo agora. E foi como se fosse hoje. Posso contar com vocês? E uma a uma. Pode contar comigo, pastor? E eu queria mostrar para vocês o vídeo. O resultado do vídeo. Antes de te formar no ventre materno, eu te amei e te escolhi. E eu te vi enquanto você era apenas um embrião, enquanto crescia no ventre de sua mãe. Eu te conheço pelo nome.
Eu te vejo quando você se deita e se levanta. Tenha medo, porque eu estou com você e eu ajudarei e fortalecerei. Eu tenho bons planos e pensamentos a teu respeito. Eu estou com você onde quer que você for. Um dia você me verá face a face. E eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Lindo, né? E nós montamos assim rapidamente, e aquela que era amiga da menina que estava pensando em se suicidar, enviou para ela. E ela enviou um áudio de volta, como ela se sentiu amada. Pronto, não é preciso muito, apenas a habilidade de montar um vídeo, apenas a habilidade de poder gravar onde quer que estivesse. Cada uma delas estava em lugares totalmente diferentes. Gravar uma expressão de amor e arrancar do coração de uma menina o desejo de morte. Não é preciso muito. O Senhor nos diz nessa manhã: eu só preciso que você se disponha, e eu farei cumprir sobre você o meu propósito. Se colocar em pé, e nós só podemos cantar agora para Ele isso. Nós te adoramos, Senhor. Nos encontre no lugar secreto, nos encha de força e coragem. Nós te queremos mais do que o ar que respiramos. Cumpra em nós, Senhor, os teus propósitos. Cante isso para Ele e derrame o seu coração. Diga para Ele: tu és tudo o que eu mais quero. Usa-me, Senhor, conta comigo. Ele está neste lugar, eu posso senti-lo aqui. Diga assim para Ele: tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Diga. Estou aqui, estou aqui. Usa-nos, Pai. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso, a vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Diga a Ele: confio em ti. Usa-nos, Pai. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Ele quer usar a sua vida. Diga a Ele: conta comigo, Senhor. Leva-me mais fundo. Eu amo sua presença. teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois na tua glória quero ver. Aleluia! Aleluia! Pastor Tiago vai orar por nós. Nós vamos dar as mãos, porque se Deus pode contar agora comigo, imagina conosco. E a gente vai dizer: Senhor, esta é a tua igreja, a tua noiva. E talvez hajam pessoas que se renderam a Cristo nessa manhã. E eu estou muito feliz por essa decisão. É a decisão mais acertada que você pode dar em toda a sua vida. Depois, irmãos, que nós possamos enfrentar essa semana cheios da presença dEle. E conta pra gente o que Deus fez na tua vida e por meio da tua vida. Depois que terminarmos aqui, o pastor Tiago vai orar, vai nos trazer a bênção de Deus para essa semana. Depois nós temos no nosso segundo ambiente ali, no restaurante, o almoço missionário. Participe. Pastor, hoje eu não vou poder almoçar. Compre o ticket do almoço para o domingo que vem já. Participem. Ore por nós, pastor, por favor. Oramos. Pai, graças te damos pela tua fidelidade. Graças te damos porque a tua palavra, ela não nos lembra, mas ela nos dá a certeza do quanto o Senhor espera em nós esse despertamento. Sim, Pai. Que nesta manhã esse despertamento não fique nessa celebração, mas ela se torne algo real, duradouro, para muitas vidas que precisam dessa palavra que iremos carregar por essa semana. Ó Deus, usa-nos com essa fidelidade, ó Pai, que o Senhor tem conosco. Usa-nos, ó Deus, para que vidas possam se render assim como nós nos rendemos nessa manhã. Usa, ó Pai, o teu povo para a honra e glória do teu santo nome. Agora, Senhor, leva o teu povo na tua segurança, na tua paz, e que a graça consoladora do teu Santo Espírito, a certeza da tua presença em nós, seja, ó Pai, o nosso combustível, para que o seu nome, o nome do Senhor, a tua mensagem, a mensagem da cruz, seja conhecida em São José dos Campos, através das vidas aqui presentes. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.